Em 1986, os roubos relacionados a carros eram algo bem preocupante aqui no nosso país, e para demonstrar isso de uma maneira única e verídica, um repórter decidiu que passaria por toda a experiência de levar um carro roubado até o local de destino da maioria deles na época, o Paraguai. Olha, acompanha o carro com a cabeça e fica nisso. Foi tranquilo. Do dono, tem a procuração? Tenho, mas não tá aqui. Bom, qual foi o desfecho dessa matéria um tanto quanto ousada? É o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Infelizmente, os roubos de carros acontecem com frequência há muitos anos, né? Essa é uma das especialidades da bandidagem aqui do país, né? Só em 2023, para vocês terem ideia, os roubos e furtos de automóveis foram em torno de 1.000 por dia, né? Chegando a 373.225 ocorrências ao decorrer de todo o ano de 2023. O que acontece com um veículo roubado depende muito do modelo dele, né? Mas a sua grande maioria, eles são desmontados e têm as peças vendidas. Já outros são usados para clonagens, assaltos, roubos de carga, às vezes até para sequestro, ou então eles roubam simplesmente para desfilarem ali nas favelas, e isso também acontece, né? Dito isto, em 1986, um repórter da Globo, do Globo Repórter, fez uma matéria falando sobre os roubos e furtos da época que estavam aumentando bastante, e deixando as autoridades um pouco preocupadas em relação a esse assunto. Inclusive, uma das entrevistadas da matéria foi roubada e no começo ela achou até que era uma brincadeira. Isso porque, de acordo com a moça, o assaltante era lindo e ela pensou que ele estava azarando ela. Mole, cara. O cara apareceu com uma arma na frente dela e a mulher achou que o maluco estava chavecando. Brincadeira, né? Tá aí uma maneira bem inusitada de chavecar alguém. Como é que foi que eles te roubaram o carro? Eu olhei pelo retrovisor, senti que estava chegando uma moto perto de mim. Caíram do meu lado aqui na minha janela, o que estava na garupa já desceu com a arma e falou assim, isso aqui é um assalto. Ele era muito bonito, ele era realmente deslumbrante, um olho azul deslumbrante, belo assaltante. Lindo, um belo assaltante. Eu pensei que fosse brincadeira, eu pensei que ele estivesse me azarando. Verdade, eu falei assim, que isso, gato, brincadeira de assalto. Eu falei, não, tá brincando de assalto. Eu gosto de bandido. Bom, por causa desses casos que estavam acontecendo com frequência e o destino que os carros seguiam, o repórter Hermano Henning, ele e a sua equipe decidiram que seguiriam, então, o percurso que alguns dos carros roubados também faziam. No caso, era chegar até o seu destino, que era no Paraguai. Muitos carros eram roubados, cerca de 100.000 automóveis já tinham sido tirados de seus donos naquele ano. O marginal está utilizando cada vez mais a violência. É o roubo. Ele leva o carro com a ajuda do revólver. Nos arquivos da polícia, o retrato dessa violência. São 5.500 ladrões de automóveis em São Paulo e no Rio. Muitos agem por conta própria. Mas a polícia está preocupada com o crescimento de um outro tipo de roubo de automóvel. O crime organizado. As quadrilhas, onde cada um exerce uma função especializada. Antes eram mais furtos, mas o número de roubos foi aumentando e as autoridades começaram a suspeitar de que existiam quadrilhas especializadas nessa modalidade, nesse tipo de roubo. Cláudio Mico, 28 anos, chefe de quadrilha preso em agosto no Rio. É o puxador, abre e leva o carro. Eles eram bem organizados, Um era responsável pelo furto, outro pela falsificação dos documentos e outro pela modificação do chassi do carro. Alguns carros eram desmontados aqui mesmo no Brasil, já uns iam para a represa hidrelétrica de Itaipu e muitos outros, que eram pegos ali em São Paulo e Rio de Janeiro, seguiam para outros estados, onde passavam pelo mesmo processo de mudança de chassi e mudança de placa para serem revendidos. Só em São Paulo são 400 desmanches registrados. Clandestinos são mais de 1.000 funcionando em fundos de quintal. Muitos destes carros que aparecem aí embaixo são roubados. Já outros seguiam até o Paraguai como destino para o contrabando, E o mais ousado, eu diria, é que os próprios criminosos iam dirigindo na maior cara de pau até o país vizinho, Já que a fiscalização era bem fraca, Sendo assim, o repórter, então, Hermano Henning, ele achou curioso isso e decidiu ver como era na prática, Ele pegou um carro roubado e foi até o Paraguai dirigindo. Nós estamos saindo de São Paulo para ir até o Paraguai com um carro roubado, para ver o que acontece.
O carro é este aqui, um Santana 85, roubado aqui em São Paulo em janeiro passado. Ele foi recuperado pela polícia quando o dono já havia sido indenizado pela companhia seguradora. Mas não foi dado baixa nos registros policiais. Portanto, para todos os efeitos, ele é um carro roubado. O percurso. O repórter saiu de São Paulo com destino ao Paraguai com um carro roubado em janeiro daquele ano. Aí você deve estar pensando, né? Isso que é comprometimento com o jornalismo, né? Os caras até roubaram um carro para poder fazerem a matéria. Só que calma. O proprietário já tinha sido indenizado e tudo, né? Só que as autoridades ainda não tinham dado baixa nos registros policiais e por isso esse carro então foi perfeito para a reportagem. Bom, como eu já disse, muitos carros seguem até o Paraguai rodando, né? E foi assim que o repórter fez, né? Simples assim. Durante o percurso, ele passou por alguns postos policiais, mas nenhum deu em nada. Ele não foi parado em nenhum e continuou seguindo viagem. Olha, acompanha o carro com a cabeça e fica nisso. Foi tranquilo. Neste ponto aqui, junto à cidade de Ourinhos, a rota se divide. Esta estrada aqui dá acesso à Bolívia. E essa outra aqui, à minha direita, ao Paraguai. Ele teve que decidir se iria por Foz do Iguaçu ou Ponta Porã, né? Ele decidiu, por fim, ir por Foz do Iguaçu mesmo, né? Que seria o caminho mais difícil por conta lá da ponte na fronteira, né? Na divisa para o Paraguai, a passagem também foi de boa, mas realmente, na ponte, né, o carro foi parado por um policial federal que pediu os documentos dele e do carro. Obviamente que os do carro ele não tinha, né? Mas a identidade foi o suficiente para o policial ver que não tinha o documento do carro no nome dele. A autoridade então pediu para o repórter deixar o carro e seguir a pé. Com a identidade, ele viu que os documentos do carro não estavam no meu nome. Do dono, Tem a procuração? Tem, mas não tá aqui. Deve estar. Não tem nada, deve passar com o carro. Deve ter. Nós vamos fazer compra e voltar. Não, mas o senhor tem que ter para sair para lá. O senhor quer fazer compra lá? Certo. O senhor deixa o carro aqui, mas passar sem procuração do... Né, o Henning já tinha metido louco, dizendo que iria apenas fazer uma compra e insistiu para que ele pudesse seguir com o carro. Logo, o policial já desconfiou, fez uma investigação maior, né? E aí teve a certeza de que era um carro roubado. E daí vocês pensam, né? Pô, então, o que aconteceu? O repórter foi preso? Calma, né? Eu acho que ele não iria tão longe assim por conta de uma matéria. Não ia dar nenhum rolo, né, para ele, já que tudo tinha sido resolvido com relação ao proprietário e era uma gravação investigativa. Então, acabou ficando tudo bem, né? Mas a própria Polícia Federal se mostrou ciente de que muitos carros roubados passavam por lá, né, pela fronteira, sem serem notados. Parece que o repórter só foi pego porque na hora que ele passou, né, pela ponte, a circulação estava bem tranquila, não tinha tanto carro assim, então eles estavam parando todo mundo. Mas na hora do pico mesmo, na hora da muvuca, fica difícil eles fiscalizarem todos, né? O delegado da Polícia Federal de Foz ainda acreditava que a única forma de melhorar o contrabando de carros roubados no local era com uma instalação de um terminal de computador com a relação, né, dos carros roubados em São Paulo e Rio de Janeiro na ponte. O Hermano ainda acompanhou a busca de carros roubados que a polícia fazia com helicópteros e assim se encerrou a matéria. Para localizar desovas de carros roubados, são automóveis depenados, ou seja, com as peças retiradas e depois abandonados. Muitas vezes a polícia consegue prender os ladrões quando eles estão desmontando os carros. Uma equipe vai por terra seguindo a orientação do helicóptero. Mas aí, você acha que hoje em dia ele conseguiria passar mais tranquilo? Eu até acredito que não, né? Deve ter algumas câmeras ali hoje já, né? Já com alguma inteligência, alguma coisa para responsáveis por já identificar as placas roubadas, né? Então fica aí um pouco mais difícil. Mas sempre vai haver um jeitinho, né? Pro criminoso se dar bem, não é? Bom, lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal. Então se você gostou desse, se inscreva aqui e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum. Até o próximo. Tchau.